Animes sobre jogos, Battle Royale e coisas do tipo são bem comuns de se aparecer nas temporadas de anime atuais. Não atuais, né? De todos os tempos. A gente costuma ver isso de 2000 pra cá. A gente costuma ver Kaiji, Kakegurui. E sobre Battle Royale a gente costuma ver Osama Game, Tomodachi Game, Gleipnir, Darwin's Game. Anime desse tipo. São um tema bem comum de aparecer nas temporadas mais recentes de animes, desses últimos anos pra cá. Então, eu queria falar sobre um anime que está sendo muito interessante nessa temporada, sobre esse mesmo tema. Que, diferente deles, ele tem um protagonista bem peculiar. Porque, vou falar sobre essa protagonista mais pra frente, mas ela é bem interessante. Porque ela tem uma coisa muito específica dela. Tipo, eu sei que vários protagonistas têm um ideal bem mais virtuoso do que os outros personagens, né? Eles começam sendo bonzinhos normalmente e vão se desvirtuando com o tempo. Mas, no caso dessa, ela é o que me surpreendeu muito positivamente. Porque é alguém que quer a justiça. Claro que em anime desse tipo, é normal ter um protagonista mais inclinado pro bem, que não quer o mal dos outros, né? No máximo, às vezes, tira uma vantagem ou outra e vai se corrompendo, ou não se corrompe, já é vilão. Mas nesse aqui, a gente tem uma diferença crucial, que é uma característica da personagem que vai ser muito importante para ela em toda a obra. Vou falar sobre ela mais pra frente. Mas basicamente o anime começa assim. Liar Game até agora tem só 3 episódios. Tá lançando a temporada de abril de 2026, temporada de primavera. E ele tá muito interessante. Mas afastou muitas pessoas no primeiro episódio porque ele não conseguiu transmitir o que a protagonista tinha de bom. Que era justamente o que eu gostei dela, o que eu amei nela, que é a sua honestidade. Tipo, todo mundo achou que a honestidade dela foi muito vazia e muito caricata. Ela é alguém bem ingênua e pra muitos é burra. Isso que afasta muito o público, né? Ela ser alguém burra acaba impedindo uma conexão de verdade entre essa personagem. A gente viu isso no anime recente aí, que foi. Muitas pessoas criticaram, porque a protagonista era tão burra que não tinha como criar empatia por ela. E acontece muito isso mesmo, de o público não conseguir se impactar com o personagem, até mesmo em ReZero, a gente vê isso, Caloja de Karishimasu, quando o protagonista é alguém burro, que não faz o que as pessoas em geral normalmente fariam, costuma criar um afastamento deles, né? Não tem como criar uma conexão de verdade, genuína com eles, já que eles tomam atitudes muito idiotas, como eu posso dizer. É isso mesmo, imbecis, atitudes bem precipitadas para alguém que vai acompanhar na jornada, né? Por exemplo, a gente percebe que na comunidade existe uma forte atração por personagens que fazem muito o que é certo. Mas não pode também exagerar no ponto. Tipo o Lelouch, que é alguém que faz tudo muito. Quando erra é muito conveniente pra acertar depois, é uma coisa muito engraçada. A gente não gosta muito quando acerta todas também. Tem que ter um equilíbrio entre o erro e o acerto, né? Pra não criar um personagem muito caricato que não tenha efeitos. Igual o Kirito, protagonista de Sekai, que fazem tudo de bom, né? A gente quer um meio termo. A gente não, o público otaku no geral, o público de animes no geral, quer personagens que sejam mais realistas, sejam nem muito assíduos, né? Nas suas decisões, nem também artificiais ao ponto de ser totalmente burros, né? Patetas. E a Nao, ela é alguém que inicialmente parece alguém completamente burra mesmo. Mas é isso que eu gosto nela. É o traço de identidade dela que é construído desde o primeiro episódio, desde o começo. Ela é construída como sendo dita por algumas pessoas como sendo honesta pra burro. Ela é criticada por isso por algumas pessoas ao seu redor, por ela ser bem honesta. Ela começa dando dinheiro que encontrou, se eu não me engano. Ela leva até a delegacia e os policiais até zoam dela por isso, pra levar dinheiro. Tipo, é surpreendente ter alguém honesto assim nesse mundo. E infelizmente é uma honestidade que é uma coisa virtuosa, não é vista como virtuoso no caso dela, né? O povo costuma ver o jeito que ela age como algo que é de alguém ingênuo, né? Ingenuidade é uma coisa que atrai muito negatividade às pessoas, né? Atrai muito aquele olhar, não, ela é muito burro, não tem como conectar com ele. Vai ser muito usado na sociedade, né? Não dá pra confiar nas pessoas. Tem esse tema, né? Então, infelizmente, a Nao passa por isso. A Nao, que é a protagonista do anime, ela é alguém que tem um senso de verdade muito forte. O próprio nome dela foi dado como referente à honestidade, referente a algo verdadeiro. E ela tem essa virtude dela que ela quer mostrar ao mundo. Isso que eu achei interessante da personagem. Ela é alguém que não se importa com o que falam. Ela fica triste por ser deixada de lado, por ser passada a perna, mas ela não se arrepende do que fez. Ela tá sempre lutando pelo certo. Ela
tem uma forte responsabilidade com a justiça, com a verdade do mundo. E eu acho muito interessante isso nela, porque é uma virtude pra gente se espelhar nela. Mas, infelizmente, a verdade não é uma coisa muito bem vista, né? Você confiar nos outros é uma coisa que não dá pra ser copiado, principalmente na vida real, né? Porque tem muitas pessoas más e aproveitadoras. E você ser alguém que ingênuo e confia nos outros, infelizmente é uma coisa ruim. Assim como a Honda Kyoko, mãe da Toru, de Fruits Basket, falava, desconfiar é muito fácil. Então confie nas pessoas. É uma coisa que não dá pra se adaptar muito pra realidade, mas a ficção é bela por isso. Ela consegue usar coisas que não seriam possíveis na vida real. Usar artifícios que, mesmo impossíveis, elas conseguem aparecer na ficção com uma mensagem de que pode ser melhor. A gente pode não ter chegado lá ainda, mas é possível sim confiar nas pessoas. E o anime é sobre isso. É sobre um jogo, claro, mas tem temas, símbolos claros sobre a verdade do mundo. Já que, apesar da punição que vem com a protagonista ser ingênua, vem logo uma recompensa. Mesmo que seja temporária, é uma recompensa que está alinhada não com vantagens e lucros materiais, mas sim com estar bem consigo mesmo. A protagonista, mais pra frente, ela vai ter uma forte indicação disso. Eu vou mostrar mais pra frente. Falando logo sobre a lore do anime, ela começa recebendo uma carta, depois de a gente ver que ela é alguém que é muito honesta, né? A gente recebe ela recebe uma carta na casa dela, do correio, e ela percebe que foi chamada para um jogo chamado Layer Game. Nesse jogo, você recebe 100 milhões de ienes e outra pessoa também recebe 100 milhões de ienes. Aí o seu objetivo para conseguir, no final, manter 100 milhões de ienes é você não deixar esses 100 milhões de ienes ser roubado e, consequentemente, você também pegar o da outra pessoa. Porque a outra pessoa é sua inimiga, sua adversária. Aí, se você conseguir ficar com seus 100 milhões de ienes e roubar o da pessoa que também pegou, você vai ficar com 100 milhões de ienes e os outros vão ser dirigidos para a agência do Liar Game. Aí, no caso, a protagonista ela recebe os 100 milhões de ienes e quem recebe os outros 100 milhões é o professor dela, que ela conhecia no fundamental. Ela estudava com ele. Aí ela fica com medo desse desafio aí, né? Porque ela sabe que se ela mandar pros policiais, ela vai se prejudicar, porque esse dinheiro é dito pela regra do jogo que você não pode devolver ele. É, do caso, tem que devolver ele no final, senão você vai ficar devendo ao Liar Game. Então você tem que cuidar desse dinheiro. E se você passar pra polícia, você vai perder esse dinheiro e vai entrar em dívida com o Liar Game, entendeu? Ela não pode simplesmente levar pra polícia, porque se ela levar, ela vai estar encrencada. É o que o advogado disse pra ela, né? Tipo, se ela levar esse dinheiro pra polícia, dizendo que recebeu em casa, e depois o Liar Game chegar pra cobrar ela não vai poder chegar na polícia e dizer, ah, me dá o dinheiro de volta. Ela não vai devolver pra ela. Então ela vai se prejudicar, então é por isso que ela tem que manter em casa. Aí, com quem ela pode falar sobre isso? Ela fala com o advogado sobre essa situação, e o advogado manda ela falar com alguém que também passa a perna nos outros, né? Alguém que. Mas por que essa fala de alguém que também passa a perna nos outros? Porque antes disso, ela foi falar com o professor dela. E o professor dela, que também recebeu 100 milhões, ele fala com ela e diz que vai cuidar do dinheiro dos dois. Porque se ele pegar os 100 milhões dela e levar pra casa dele, vai ficar seguro. Vai ficar seguro, ninguém vai roubar. Porque ele é o oponente dela. Então, se ficar com ele o dinheiro, em teoria, é só depois de toda a confusão terminar, que é um mês pra você pegar os 100 milhões de outro, seu adversário. Aí depois o colega gay vai na sua casa verificar e tudo. Se ficar com ele, vai estar seguro. Porque aí não vai ter risco de ela perder esse dinheiro, né? De acontecer alguma fraude pra ela perder esse dinheiro. Então ele leva o dinheiro pro banco, segundo ele, né? Só que nessa hora, fica claro pra todo mundo que tá vendo o anime que ele tá sendo desonesto com ela. Ele tá levando esse dinheiro pra casa dele pra ficar com ele. E afinal, ele é o rival dela. E ela sabe disso. Ela sabe que ele é o adversário dela, só que ela confia nele. Ela acha que ele vai devolver esse dinheiro pra ela, mas não. Ele pega esses 100 milhões de ienes, leva pra casa dele, deixa lá guardado. Aí, ela fica um pouco apreensiva com isso, mas ela fica confortável, porque ela confia nesse professor dela. Esse professor dela, inclusive, ela tem preocupação com esse dinheiro, porque se ela ficar endividada, vai dar preocupação pro pai dela. E o pai dela é alguém que tá em coma. Não, em coma não, só tá muito mal do corpo e tá no hospital, porque ele tem uma doença grave. E vai morrer em breve, inclusive. Ele vai morrer em alguns meses. Já tem prazo de vida dele. Então, ela tá preocupada de deixar ele morrer, enquanto sabe que ela tem uma preocupação tão grande com o dinheiro, assim. É por isso que ela não quer falar pra ele sobre isso. E ela vai até o professor dela, que sempre aconselhou ela a cuidar do pai dela. Na escola, ele falava que o pai dela ia melhorar,
Ele sempre deu apoio emocional a ela em relação ao pai dela, sempre se preocupou com ele, então ela confia muito nele. Só que aí, quando ela fica meio apreensiva com esse dinheiro e vai decidir visitar o professor para perguntar sobre ele e tudo mais, ela acaba ouvindo ele falar no telefone com um amigo, falando que enganou, passou a perna no aluno dele, que perdeu 100 milhões pra ele. Ou seja, ele tava desde o começo enganando ela. Ele tava pegando esses 100 milhões pra deixar na casa dele guardado, pra quando a galera do Liar Game chegasse lá, pegar esse dinheiro. E aí ele ganharia, né? Porque 200 milhões dele seria suficiente pra ganhar o jogo. Aí isso que prejudica toda a situação pra ela. Ela, quando ela percebe isso, ela fica em choque. Ela foi enganada. E ela fica tristona, ela não fica com raiva dele, ela fica triste. Porque, pô, ela fica pensando, pô, fui enganada, não sei o que, fui enganada. Aí ela volta desesperada pra casa e ela não tem como confiar no advogado mais. Porque não tem o que fazer em relação a isso. O advogado mesmo falou pra ela que não tinha como judicialmente tratar esse caso. Porque foi uma coisa que não era. Que por lei estava certa, né? É um empréstimo. Se você recebe um empréstimo, você tem que devolver ele, né? Então, tipo, o jogo. A lei não tinha direito de agir sobre esse jogo. E ela foi roubada pelo professor dela. Ela que deu o dinheiro. Então não tinha como fazer algo sobre isso, né? Não era fraude porque não tinha nenhum contrato ou coisa do tipo. Ela só deu dinheiro pra ele e acabou. Então, tipo, não tinha como a justiça fazer algo sobre isso. É um dinheiro sujo, na verdade, porque ninguém sabe de onde veio esse dinheiro do Air Game. Então a polícia não tinha como agir sobre isso. Ela tava sozinha no mundo, praticamente. Ela fica triste sobre isso, porque ela só tem o pai dela e não tem nenhum amigo a mais. E o pai dela não quer preocupar, então ela fica totalmente triste. Ela decide ir pro Akiyama, que é um prisioneiro. Porque o advogado falou pra ela, mais cedo, que ela tinha que falar com alguém que também mente. Pra lidar com o mentiroso, tem que ir pro mentiroso. Então ela vai para o mestre dos disfarces, Akiyama, quando ele sai da prisão. Aí, quando ela chega lá, tá um monte de paparazzi esperando ele. Ele sai primeiro, né? E o policial fala, ó, ele foi por ali. Aí todo mundo segue o cara, achando que é o Akiyama. Só que ele é, na verdade, o policial que tava disfarçado. Na hora eu já saquei que era ele, eu sabia que era isso. Porque se o cara mexe disfarce, é óbvio que ele dá uma dessas de começo, né? Aí ela segue ele, e ele percebe que ela tá seguindo ele, e pergunta o que ela quer. Aí ela fala sobre todo o caso dele, ela fala abertamente sobre isso, que foi enganada, foi passada a perna. Aí ele tá perguntando, pô, você quer que eu, um ladrão, te ajude a cometer um crime de novo? Aí ela, é isso mesmo. Aí ela, peraí, beleza, eu vou aqui então. Aí ele sai e deixa ela lá. Ela fica lá esperando ele, porque ele falou pra esperar ela ali por alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, coisa assim. Ele só vai em casa trocar algumas coisas, trocar as roupas, se eu não me engano. Aí ela fica lá por 2 horas, 3 horas, 4 horas, anoitece, começa a chegar um monte de cara nela. Aí o Akiyama percebe, pô, ela é maluca, ela tá ali esperando eu ainda. Aí ele vai até ela e tira os caras de perto dela. Aí, quando ele fala com ela, ela fica, pô, tava esperando você. Aí, pô, qualquer um devia perceber que isso foi engano. Você é muito lerda pra essas coisas. Você é muito ingênua. Aí ela não liga muito pra isso, né? Aí depois ela fala com ele sobre o que aconteceu, fala sobre o professor. Aí ele vai lá com ela, porque ele percebe que ela é alguém justa, honesta, né? E percebe que é bom ajudar ela, né? Ele, por algum motivo, ele tem esse interesse de ajudar ela. Aí ele vai lá com ela, o professor fala pra ela que não roubou nenhum dinheiro, só que ela fala, pô, eu ouvi, professor, eu ouvi você falando no telefone que roubou meu dinheiro. Aí ele fala, eu roubei, quer saber, eu roubei mesmo. Aí ela fica chorando, pô, velho, você não pode ajudar meu pai, não. Aí ele pega e diz, eu tô olhando pra aquele vai safado, ele fica zoando ele, fica xingando ele, pô, o pai dela, que tá à beira da morte, ele nem tá nem aí. Ele só fala que quer apagar a rir da família dele, não sei o quê. No caso dele, ele perdeu a mulher porque ele tava endividado. Aí ele quer pagar essas dívidas aí. Ele tá nem aí pra mulher dele, na verdade. Ele só fala pra pagar de bolsa quarentena ali, pagar de dramático. Mas aí ele fala, pô, não confie nas pessoas, não. E essa frase, não confie nas pessoas, é uma coisa que impacta muito ela. Porque eu achei que depois disso, ela ia se desvirtuar do caminho dela. Ela ia começar, não vale a pena ser honesta, vou roubar ele e vou deixar ele lascado pra ele ver que não realmente não se deve confiar nas pessoas. Aí, a gente vê isso, porque o anime Liar Game, que é o jogo da mentira, já tem como proposta, como premissa a gente entender que a personagem que é honesta vai se desvirtuar, vai se conectar dessa virtude dela de ser honesta, de ser verdadeira, e vai se prejudicar, né? Ela vai acabar por começar a mentir pros outros, para se aproveitar dos outros. Só que aí, ela fala realmente isso no final do episódio. Ela fala pro Akiyama que ajuda dele para roubar, e ele pede metade dos lucros que ela conseguir, que é 100 milhões, aí vai 50 milhões pra cada, e assim os dias vão roubar o cara. E é o momento do dia ali, né? Do mês, no caso, que eles têm um mês pra roubar ele. Aí, o episódio 2 eu já achei que já tava meio negativo com o episódio 2 porque eu achei que ia mostrar ela se desvirtuando. Eu achei que, com a conclusão do primeiro episódio, ela ia não mais agir com justiça,
mas sim pra ferrar o professor. Ia se vingar dele e querer que ele se explodisse. Só que aí não. O 2 mostra o professor, o episódio todo, ele preocupado com o Akiyama, porque o Akiyama falou que tinha um jeito de abrir o cofre, ele sabia como abrir o cofre, e o professor estava preocupado com isso, ele estava 24 horas acordado, sabendo que estava vigiando ele. E, inclusive, tem até um live no YouTube do Live Game, do pessoal vendo essa casa do professor. Eu acho que era uma câmera que a Akiyama colocou e fizeram uma live no YouTube pra reprisar isso por uma semana, se eu não me engano, a live. Foi engraçado demais isso aí. A live tava rolando lá enquanto o professor agia, tá ligado? Aí anoitecia e tudo mais. Aí o professor tava o dia todo em casa, tá? O dia todo em casa, porque ele não podia sair. Porque se ele saísse, ele corria o risco do Akiyama pegar o dinheiro dele. Porque ele achava que o Akiyama sabia abrir o cofre realmente. Aí, o episódio 2 é sobre isso. Porque ele tinha blefado dizendo que o dinheiro tava no banco, mas não tava no banco, tava na casa dele. O Akiyama descobriu isso através do truque dele, pra enganar ele, né? A psicologia dele. Porque o Akiyama tem isso, ele consegue pegar muito o psicológico das pessoas, o Akiyama. E o professor é alguém que cai muito no verde do Akiyama, tá ligado? Então é uma coisa que é muito interessante de se ver. O psicológico humano, o psique humano, né? Desse anime aí. É uma coisa que vai ao. Vai do céu ao inferno rapidinho. Porque o cara tá de boa e do nada começa a menosprezar o outro. É uma coisa bem exagerada, tipo Kaiji. O jeito que os personagens agem. É uma coisa bem exagerada. Pra mostrar realmente como o psique humano funciona. Aí, sobre o episódio 2 acaba nisso. O professor se preocupando com a Nao e o Akiyama observando ele. Só que aí no final, a gente percebe que passou um mês inteiro. Aí o professor tá de boa contando o tempo lá. Aí a Nao, quando tá faltando uma hora, ela vai correr pra casa do professor e fala: Professor, por favor, me poupe. Esse dinheiro é pro meu pai, por favor, não me rouba, eu não quero ficar endividada, por favor. Ela fica chorando na porra dele e ele só olhando pro relógio contando, tá ligado? Aí ele fica: Não sei o que, eu quero que você se ferre. Aí ele fica xingando ela, zoando ela, tirando sarro dela. Aí quando falta um minuto, ele pega ele pega e zoa, fica zoando a nau, fica só esperando o dinheiro chegar. Ele fica pensando, não, vou fazer o que com esse dinheiro? Eu vou pegar um monte de mulher, vou fazer um negócio sarrafo todo aqui. Aí, chega o cara pra pegar esse dinheiro, né? Que era 5 horas da tarde. Aí o cara chega lá, aí começa a contar o dinheiro. Aí o professor todo feliz, nossa, só pra saber, vocês vão pegar esse dinheiro e vão dar metade pra mim, né? Aí ele, é isso mesmo. Só deixa eu terminar de contar aqui, porque é muitas cédulas. Aí o fica lá contando, fica lá contando, por uma hora. Aí chega 6 horas da tarde. Aí chega outro cobrador. Só que são. É ele mais dois. Aí o professor fala: Ô, mas peraí, 3 cobradores? Peraí, relaxa aí, o amigo de você já chegou aqui, já tá pegando dinheiro aqui no cofre. Olha ele ali atrás. Aí, aí os cobradores falam: Ué, mas só tem 3 de nós. Quem é esse outro aí? Aí o professor: Não, você tá enganado, pô, tem outro sim, ó aqui, me sigam. Aí ele chama eles. Aí quando chega lá, pô, tá o Akiyama saindo com a maleta, mostrando que era ele que tava pegando o dinheiro ali. Era o Akiyama que tava abrindo o cofre pra pegar o dinheiro. Ele achou que não coletou. Aí, oxe, peraí, mas calma, já era 5 horas que tava marcado lá. Como é que você chegaram às 6? Aí, o Akiyama fala que era uma carta falsa. Desde o começo, ele que mandou a carta pra eles. Era uma carta que dizia que ia chegar às 6 horas, mas ele mudou pra uma que chegava às 5. Aí o professor se enganou. Ele tinha feito isso no ano passado. Aí só que o professor não sabia disso porque ele não pôde ver o correio sendo trocado porque ele estava tão apreensivo em ficar dentro de casa que ele não foi até o correio ver a atualização disso. É uma coisa assim. Aí ele foi cair no bite do Akiyama. Ele caiu na enganação de que realmente era 5 horas que ia acabar. Aí, com isso, o Akiyama entrega o dinheiro e fica com eles, porque o professor perdeu o dinheiro. Ele dá pra dar o dinheiro, o Akiyama. Aí o professor se ferra e nessa hora é que o ponto vira. Porque o anime correu pra uma linha que não era a que eu esperava. Ele correu pra linha da virtude. A Nau, quando ela pega o dinheiro, que os coletores coletam lá o dinheiro e dizem que a Nau ganhou do velho, professor, ela diz. Não, ela pega o dinheiro e fica triste pro professor. Aí eu pensei, não, será que ela vai dar o dinheiro pra ele? Não, não tem como, não tem como. Aí ela sai de casa, aí ela se arrepende depois e volta. E dá o dinheiro pro professor. Metade dele, né? Porque ela pegou metade e deu a outra metade pro Akiyama. Aí ele entrega e diz: Professor, eu vou dar esse dinheiro pra você, 50 milhões de ienes. Mas, por favor, nunca mais diga uma coisa triste como a de que não dá pra confiar nas pessoas. Por favor, nunca mais diga isso. Pô, ela sacrifica o dinheiro dela pela virtude, pô, dela, de acreditar que as pessoas podem ser confiáveis. E ela dá o dinheiro pro professor, mesmo ele ter ferrado ela. E aí, o Akiyama, vendo isso, ele também dá a metade dela. Aí ele falou:
Aí ela fala, por que Akiyama? Aí o Akiyama falou, não, nosso combinado era que a gente ficasse com o mesmo valor. Se você ficou com zero, então eu também fico com zero. Aí ele entende o professor, pô. Akiyama, gente boa, pô. Na moral, eu achei muito massa essa parte, porque a Nao se provou sendo alguém bem virtuosa e o Akiyama se provou sendo alguém que luta por uma coisa que não dá pra saber, não é por dinheiro que ele luta, é por outra coisa. E a ending do anime mostra muito sobre isso, porque ele parece que tinha uma mãe dele, ele parece que gostava muito da mãe dele e ela parecia ser alguém que parecia com a Nao. Eu acho que ele tá ajudando ela por causa disso. Não sei como vai ser a lore daqui pra frente, mas tá sendo muito nesse caminho. Tô gostando muito do anime por causa disso, porque trabalha muito bem o jeito que o mindset dos personagens principais, o modus operandi deles. Muito interessante isso, velho. Vou saber como eles agem ali, nessas situações. Tô gostando muito da Laia Game. E esse final do episódio 3, não, mas não é essa metade do episódio 3. Pra mim foi o final perfeito pra se fosse o episódio 1. O episódio 1 poderia ter facilmente uma hora ali. Podia ter uma hora contando o 1, o 2 e metade do 3. Ia ser muito interessante se tivesse isso, porque ia ser perfeito pra fechar o episódio. Porque Lair Game é sobre isso, não é sobre ela se corromper. E sim sobre ela manter o arco estático e manter a verdade dela até o fim. Que é que pode sim confiar nas pessoas. Eu acho muito bom por causa disso. E aí, depois disso, o anime vai seguir para um lado que não vai ter mais jogos além desses. Porque chegou nova carta na casa dela e ela percebe que para sair o jogo, ela teria que pagar o valor que ela já ganhou. E ela não teve esse valor, porque ela deu pro professor. Então, mesmo ela não querendo, ela vai ter que ficar no jogo, porque senão ela vai ficar devendo o dinheiro que ela pegou, né? Então ela vai ter que continuar participando e a gente vai vendo como vai ser, né? Vai ser muito interessante. E ela continua muito burra, porque. Muito burra não, ingênua. Ela continua ingênua porque o advogado vai na casa dela de novo. Ela fala pra ele: pô, tô muito preocupada. Eu fui chamado pra um jogo, pra segunda fase do jogo e eu quero sair. Aí o advogado fala: ó, relaxa, é só você ir lá e dizer que vai abrir um BO. Aí beleza, ela vai lá, diz que vai abrir um BO. E no final, quem tá esperando ela? É o advogado. Aí ele falou, você caiu no meu plano. É, eu mandei você vir aqui abrir o BO, mas era uma mentira minha. Não vai adiantar nada isso aí. Aí ela já tá lá e não tem como não fugir mais. Aí ela vai participar. Só que aí chegou a Kiyama lá também. Eu não sei como ele vai participar desse jogo, porque ele não tava no primeiro, eu acho. Mas vai ser interessante ver isso. Gostei muito do anime e vai ser muito bom ver o que vai vir daqui pra frente.